Ruanda é um pequeno país localizado bem no centrinho de África. De tão pequeno que ele é impressionante a economia de Ruanda. Ruanda, apesar de pequeno, consegue ter a economia mais estável em relação à economia moçambicana. Só para ter ideia, a renda per capita dos ruandeses é maior que a renda per capita dos moçambicanos. Os ruandeses, enquanto toram os 797,86 dólares per capita, os moçambicanos já não, estão abaixo disso. Estão simplesmente com 448,61 dólares per capita. Ruanda é o país que muito cresce em África e com a sua renda per capita maior que a de Moçambique. Enquanto Ruanda tem 797,86 dólares per capita, Moçambique, por sua vez, tem os míseros 448,61 dólares per capita. Do meio dos escombros de instabilidade política, a Ruanda conseguiu sair da miséria imediatamente para ocupar o controle do seu rumo e tenciona ajudar Moçambique na segurança e educação. Bem, na segurança já está a ajudar e brevemente vai entrar para a área da educação. Como pode um país africano tão pequeno como Ruanda, que teve 3 superpotências em suas costas, se reconstruir dessa forma? Afinal de contas, não são os ruandeses uma nação que viveu debaixo de muita guerra étnica que teria culminado com genocídio? Pois é, hoje você vai conhecer a história dos ruandeses desde a sua ocupação naquela região, o genocídio e, o mais importante, a economia do Ruanda. Considerem inscrever-se, ativar o sino de notificações e aplaudir, porque este vídeo é diferente. A tua TV não liga mais ou simplesmente não emite mais som ou imagem? Aqui está a solução JM Eletrônica. É uma equipa totalmente qualificada e especializada na prestação de serviços de reparação de eletrodomésticos tais como TV Plasma, TV LED, TV LCD, monitores, aparelhagem de som caseiro e profissional, caixas de som simples, micro-ondas, entre outros equipamentos eletrônicos. Estamos localizados no bairro do Mavalane A, Rua do Aeroporto, Paragem Mercado Mavalane, em frente ao Car Wash. O dinheiro que alimenta Ruanda hoje vem da tecnologia, infraestruturas, agricultura e turismo. Mas qual é a história do genocídio, afinal? Para que você possa compreender melhor, é preciso que recuemos as fitas até lá, nos tempos em que Ruanda não tinha habitante nenhum. Inicialmente, Ruanda era uma região sem nenhum ocupante. A seguir, lá foram os pigmeus de etnia Twa ocupar. A seguir, chegaram os Hutus, que representaram a maioria. E por fim, os Tutsis, que representaram uma minoria, mas maioria em relação aos da etnia Twa, que representavam 1% da população lá no Ruanda. Os de etnia Twa eram coletores para sobreviver, enquanto que com a chegada dos Hutus, que eram a maioria, introduziu-se para a sobrevivência a agricultura e mais tarde, com a chegada da minoria, que no caso são os Tutsis, introduziu-se a pecuária para se poder sobreviver. E por incrível que pareça, os Tutsis que chegaram mais tarde conseguiram ficar mais ricos primeiro, antes que os 2 primeiros grupos ficassem ricos. Apesar dessas diferenças étnicas e financeiras, eles tinham relações saudáveis, onde podiam ir e vir, casar uns com os outros sem problema nenhum. Com isso tudo, eles não tinham ainda despertado a questão de que eles eram diferentes até que chegou o primeiro colono, que no caso foi a Alemanha, que, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, teve que se evacuar do Ruanda e deixar que mais tarde os belgas assumissem o controle. Belgas esses que, para rapidamente governarem, tiveram que explorar as diferenças étnicas. Você se lembra do que eu disse que os Tutsis eram mais ricos? Por causa desse privilégio econômico, os belgas chamaram dos Tutsis os superiores em relação aos Hutus, que eram a maioria. Dessa forma, como vivemos num mundo onde quem manda é quem tem dinheiro, os Tutsis começaram a se sentir mais poderosos e com a guarda dos belgas sentiam-se à vontade em açoitar os Hutus. Isto é, os belgas açoitavam os Tutsis e os Tutsis,
por sua vez, se sentiam meio brancos e açoitavam os Hutus. E dessa mesma forma, com a ajuda dos belgas, os Tutsis perpetuaram movimentos de combate aos Hutus e intensificaram o movimento pró-Tutsis, que durou anos até o primeiro conflito que começou depois da independência, onde os Hutus usaram o argumento de que eles eram a maioria, para além de terem sido aos Tutsis os primeiros a chegar, e assim mesmo começou a guerra dos Hutus contra os Tutsis, apoiada pelos belgas. Após se estabelecerem os Hutus no governo, eles governaram até que a sua forma de governar já se mostrava opressora aos Tutsis, o que fez com que Paul Kagame criasse o partido que nestes dias governa Ruanda e para tal precisou se refugiar fora do país. E conforme deve imaginar, ele atuou como terrorista. Por causa da existência de terroristas, o presidente Hutu na altura, o Juvenal, aceitou assinar junto aos terroristas um tratado de paz na Tanzânia. Após a assinatura do tratado de paz na Tanzânia, de regresso a Ruanda, o avião que transportava o presidente Juvenal foi abatido por desconhecidos, e justamente porque o acordo de paz não agradava os Hutus, por terem sido oprimidos por uma minoria, usando vários meios arcaicos, os Hutus declararam matanças contra os Tutsis. Você se lembra que eu disse que no início eles eram um povo que se havia misturado? Isso porque não haviam percebido a diferença que os dois grupos tinham? Pois é, isso significa que naquelas comunidades já havia uma mistura visível, aonde vizinhos poderiam ser Tutsis, Hutus, casavam-se entre eles, Tutsis, Hutus, e com a chegada do novo decreto tiveram que esquecer isso, porque a ordem de cima dizia: você é Hutu, precisa assassinar o Tutsi. Se você não assassinar o Tutsi, eu vou assassinar a si, Hutu, e mais tarde vou assassinar o Tutsi. Neste caso, o Hutu, por medo de ser assassinado incondicionalmente caso se recusasse a trabalhar em prol do desenvolvimento das políticas Hutu, ele teve o Hutu que ceder à pressão, porque de uma ou de outra forma ele acabaria morto. Daí, com recurso a katanas e chifres, em apenas 100 dias mataram os Hutus perto de 1 milhão de pessoas, e apontam-se Tutsis como o povo que mais sofreu. Você se lembra daqueles que eram liderados pelo Paul Kagame? Esses tais eram chamados de terroristas, pois não? Espera, essa malta vai entrar em ação daqui a pouco, pois, face a esta guerra que existia no Ruanda, a ONU e a Bélgica agitadora tinham soldados lá que, depois que viram seus homens morrerem, no número apenas de 10 oficiais, ambos fugiram. Depois disso, a França observou a situação lá e viu uma grande oportunidade de se fazer de poderosa e imediatamente viajou para Ruanda com o objetivo de criar uma zona segura, mas infelizmente não conseguiu. Face a essa realidade, aqui entram os terroristas em ação. Paul Kagame, que havia recebido instrução militar pelos Estados Unidos, decidiu olhar para os erros dos derrotados em fuga e aproveitar as brechas dos Hutus e, sem parar, partir para o ataque que conduzira ele a ser presidente provisório por indicação do parlamento em 2000. E em 2003, numa eleição tida como fraudulenta, conseguiu se eleger a presidente por 7 longos anos, que veio mais tarde a renovar 2 vezes. Até hoje está presidente naquele país. E, ao que tudo indica, parece que Paul Kagame está distante de sair do poder. Ao assumir o poder, Kagame teve que ser forte na sua forma de legislar e comandar o país, inspirado na Singapura. Kagame reduziu a liberdade de expressão e da imprensa, o que enfurece os ruandeses até hoje. Isso é o que acontece lá na Singapura. Mas a Singapura é muito rica. Após ele assumir o poder, precisou julgar todos aqueles que eram tidos como criminosos de guerra na sua ótica e promoveu julgamentos que levaram perto de 2 milhões de cidadãos à barra da justiça, tendo absolvido desse total de quase 2 milhões de pessoas, 30% deles, 10% deles tiveram penas perpétuas e o resto tiveram penas que variaram de 5 a 25 anos de prisão. Só que aqui há um problema. Os julgamentos foram eficientes, mas não foram eficazes pelo facto de tais juízes, procuradores, advogados, entre outros, na sua maioria, não possuírem formação em direito. Mas o governo, face à crítica da comunidade internacional, se defendeu como sendo aquela a única forma de garantir que tanta gente fosse julgada. Face a isso, você se lembra que eu disse que a inspiração da Ruanda é a Singapura? Pois é, Paul Kagame precisou melhorar muita coisa no país, como a educação, saúde, transporte, indústria, agricultura, entre várias áreas. Hoje a Ruanda está a crescer mais rápido que
vários países africanos, incluindo Moçambique. E a julgar pela sua renda per capita, parece que Moçambique vai sempre ficar atrás de Ruanda. Hoje a Ruanda manda soldados para ajudarem na segurança de Moçambique. Isso faz com que muitos acreditem que a Ruanda seja um pau mandado e vem cá a serviço dos franceses. Sabe por quê? Porque a Ruanda simplesmente está a proteger Cabo Delgado. E lá existe a Total. A Total é dos franceses. Você se recorda daquela penetração da qual falei no meio do vídeo dos franceses no Ruanda? Eles tiveram que sair mais tarde, mas depois eles tiveram que voltar para fazer certos laços de amizade. E com a Total presente aqui, Ruanda com boas relações com França, eles tiveram que mandar, provavelmente na crença de muita gente, os ruandeses com vista que eles viessem cá e tornarem pelo menos aquela parte em que existem os tumultos uma área segura. Essa Europa não se cansa de colonizar a África, é o que eles dizem. Se hoje eles já mandaram soldados cá para Moçambique, no futuro eles tencionam mandar professores para cá. Olha que vergonha! A julgar pelo tamanho de Ruanda é um pouco vergonhoso, porque um país com o tamanho de uma ou duas províncias de Moçambique está a ajudar um país tão grande quanto Moçambique, que Moçambique tem mais recursos naturais em relação à própria Ruanda. Mas vamos nos esquecer disso tudo e dizer: é importante que os nossos líderes olhem para Ruanda como um exemplo a seguir. Eles precisam estudar qual é a estratégia usada por Kagame e eles replicarem nas nossas nações, com vista a que dentro de 20 anos nós possamos ter pelo menos algumas nações em África melhoradas. Enquanto nós continuarmos com vias de acesso defeituosas aqui em Moçambique, nós vamos estar muito longe disso. Apesar de tanto crescimento, Kagame é tido como ditador e ele não tolera gente que pensa de maneira contrária à sua maneira de pensar. Isso é facto. Ele prende pessoas e recentemente prendeu uma cidadã que se opôs ao movimento do Kagame. Gostou deste vídeo? Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e me siga no meu outro canal de turismo. O link está aqui embaixo na descrição e até lá. Um beijão, chupa!